Antes de começar, existe um detalhe que talvez você só perceba quando este documentário terminar. Durante os próximos minutos, você não vai assistir apenas a uma explicação. Você vai observar o funcionamento da própria mente. Cada segundo, cada decisão, cada impulso pode revelar algo sobre você. Se permanecer até o final, talvez descubra que a maior batalha nunca aconteceu dentro do seu celular. Ela sempre aconteceu dentro da sua atenção. Agora, preste atenção, porque a guerra já começou. Existe uma guerra acontecendo neste exato segundo. E o mais assustador é que a maioria das pessoas nunca percebeu que já entrou nela. Não existem explosões. Não existem soldados. Não existem sirenes. Existe apenas uma tela pequena, silenciosa, sempre ao alcance da mão. Talvez você tenha feito exatamente isso hoje. O telefone vibrou. Ou talvez nem tenha vibrado. Mesmo assim, a sua mão foi até ele. Quase automaticamente. Você disse para si mesmo: vou olhar só por 1 minuto. 1 minuto. Era só isso. Então, você abriu um aplicativo. Depois outro. Depois mais um vídeo. Mais um comentário. Mais uma atualização. Quando finalmente levantou os olhos da tela, 40 minutos tinham desaparecido. 1 hora. Talvez 2. Sem que você percebesse, você sentiu um cansaço estranho. Os olhos pesados. A cabeça confusa. Uma pequena culpa. E fez aquilo que quase todo mundo faz. Voltou para a tela, porque alguma coisa lá dentro ainda parecia inacabada. Você acredita que abriu o celular porque quis? Talvez essa tenha sido a primeira ilusão. Durante muito tempo, nos disseram que a tecnologia aproximava pessoas, que as redes sociais existiam para conectar o mundo. Parte disso é verdade, mas não é a história inteira. Existe uma camada muito mais profunda, muito mais silenciosa, muito mais perigosa. Enquanto você acredita que está consumindo conteúdo, existe um sistema consumindo você. Enquanto você observa, alguém está observando você. Não o seu rosto, não o seu nome, mas algo muito mais valioso: a sua atenção. Cada segundo que seus olhos permanecem na tela é registrado. Cada vídeo que você assiste até o final, cada publicação que faz você parar, cada comentário que desperta uma emoção, tudo isso constrói um retrato invisível da sua mente. Pouco a pouco, o algoritmo aprende aquilo que nem você conhece sobre si mesmo, o que desperta curiosidade, o que provoca medo, o que gera raiva, o que prende os seus olhos, o que faz você permanecer mais 30 segundos, depois mais 5 minutos, depois mais 1 hora, talvez
a maior invenção da era digital nunca tenha sido a inteligência artificial, nem os smartphones, nem as redes sociais. Talvez a maior invenção tenha sido descobrir como capturar a atenção humana. Porque quem controla a atenção controla o pensamento. Quem controla o pensamento influencia decisões. E quem influencia decisões muda destinos. Existe um motivo pelo qual as maiores empresas do planeta não disputam apenas clientes, disputam segundos, porque elas descobriram uma verdade que poucas pessoas compreendem. O recurso mais valioso nunca foi petróleo, nunca foi ouro, nunca foi dinheiro. O recurso mais valioso sempre foi a sua capacidade de prestar atenção. E neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, existe uma pergunta que talvez mude completamente a forma como você olha para o próprio celular. Será que você realmente usa o algoritmo? Ou é ele? Quem está usando você? Imagine que existe um cassino funcionando dentro da sua mente. Ele nunca fecha, nunca apaga as luzes, nunca para de chamar você. E o mais impressionante é que você entra nele todos os dias, sem perceber. Você desliza o dedo pela tela. Mais um vídeo, mais uma foto, mais um comentário, mais uma atualização. Na maioria das vezes, não acontece absolutamente nada, mas de repente surge exatamente aquilo que prende a sua atenção. Você sorri, se surpreende, sente raiva ou simplesmente não consegue parar. Então, você desliza novamente, porque agora o cérebro acredita que a próxima recompensa pode estar logo abaixo. É exatamente assim que funciona uma máquina caça-níqueis. Você puxa a alavanca, perde. Puxa novamente, perde outra vez. Mas em algum momento, a recompensa aparece. Não é a frequência que prende o jogador, é a incerteza. E existe um detalhe que muda completamente a forma como você enxerga as redes sociais. Os maiores engenheiros do Vale do Silício nunca estudaram apenas programação. Eles estudaram comportamento humano, psicologia, neurociência, economia comportamental, porque descobriram que existe uma substância capaz de fazer uma pessoa voltar, mesmo quando ela sabe que perdeu tempo. Essa substância recebe um nome: dopamina. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que a dopamina era o hormônio do prazer. Hoje, nós sabemos que ela faz algo ainda mais poderoso. Ela cria expectativa. Ela faz o cérebro acreditar que a próxima recompensa está muito próxima. Talvez no próximo vídeo, no próximo comentário, na próxima notificação, na próxima atualização. Perceba, você já não procura informação, você procura
a possibilidade de encontrar algo que faça o cérebro disparar novamente. É por isso que o telefone vibra, mesmo quando não vibrou. Você olha, mesmo sem existir notificação. O cérebro começa a antecipar uma recompensa. E quando a recompensa demora, você procura outra, depois outra, depois mais uma, sem perceber. Você deixou de controlar o movimento do dedo. Agora é a expectativa que controla você. Talvez essa seja a maior prisão da era digital. Ela não possui grades, não possui correntes, não precisa obrigar ninguém. Porque quem acredita que escolheu entrar, raramente percebe que perdeu a liberdade. E enquanto você continua procurando a próxima recompensa, existe um sistema inteiro aprendendo exatamente quanto tempo ele precisa esperar antes de capturar sua atenção novamente. É aqui que a guerra muda de nível, porque o algoritmo não está apenas mostrando conteúdo, ele está aprendendo você. Existe uma mentira que foi repetida durante décadas. Nós fomos ensinados a acreditar que buscamos prazer. Não buscamos. O cérebro busca expectativa. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Imagine uma criança na noite anterior ao aniversário. Ela quase não consegue dormir. A ansiedade cresce. A imaginação dispara. Ela pensa nos presentes, no bolo, na festa. Curiosamente, quando o aniversário termina, a sensação desaparece rapidamente. O que sustentava aquela emoção nunca foi o presente. Foi a expectativa. É exatamente assim que o cérebro funciona. A dopamina não recompensa apenas aquilo que você encontrou. Ela recompensa aquilo que você acredita que pode encontrar. É por isso que o próximo vídeo sempre parece mais interessante. O próximo comentário parece mais importante. A próxima atualização parece indispensável. O cérebro não está apaixonado pelo conteúdo. Está apaixonado pela possibilidade da próxima recompensa. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas existe um momento em que você para de assistir e começa apenas a deslizar. Vídeo, 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 vídeo. Nenhum deles permanece na memória. Nenhum deles muda sua vida. Mesmo assim, você continua, porque o objetivo já não é aprender, é procurar. Existe algo extremamente perigoso nesse processo. Cada recompensa rápida ensina ao cérebro que esperar não vale a pena. Ler um livro exige tempo. Construir uma habilidade exige meses. Aprender um idioma exige anos. Mas deslizar um dedo entrega uma recompensa em menos de 1 segundo. Pouco a pouco, o cérebro começa a recalcular prioridades. Aquilo que exige esforço parece pesado,
Aquilo que entrega prazer imediato parece irresistível. Sem perceber, você deixa de treinar a paciência, deixa de treinar a concentração, deixa de treinar a profundidade e começa a viver de microdose em microdose de estímulo. Talvez essa seja a maior epidemia silenciosa do nosso tempo. Não é apenas o excesso de informação, é a incapacidade de permanecer tempo suficiente dentro de uma única ideia. Porque toda ideia profunda exige silêncio, exige desconforto, exige atenção. E exatamente essas três coisas são aquilo que o algoritmo tenta interromper. Quanto mais tempo você permanece pensando, menos tempo você permanece consumindo. E existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem ganha quando você perde a capacidade de pensar profundamente? Talvez a resposta explique muito mais sobre o mundo moderno do que qualquer teoria da conspiração. Porque a guerra nunca foi pelo seu celular. A guerra sempre foi pela arquitetura da sua atenção. E enquanto você acredita que apenas escolheu mais um vídeo, existe uma máquina aprendendo exatamente como capturar o próximo minuto da sua vida. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Você acredita que está treinando o algoritmo. Curte um vídeo, ignora outro, segue um perfil, bloqueia outro e pensa: agora ele sabe do que eu gosto. Mas talvez a ordem seja exatamente o contrário. Talvez seja o algoritmo que esteja treinando você. Imagine que todos os dias alguém observa cada movimento da sua mente, sem interromper, sem julgar, sem piscar. Ele registra quanto tempo você olha para uma imagem, em qual segundo você perde o interesse, qual palavra faz você parar de deslizar, qual rosto segura sua atenção, qual assunto desperta curiosidade, qual notícia provoca indignação, qual medo faz você permanecer. Tudo isso vai sendo armazenado silenciosamente durante semanas, meses, anos. Você acredita que conhece a si mesmo, mas existe um sistema que conhece versões suas que nem você percebe. Ele sabe em qual horário você está mais vulnerável, quando está cansado, quando está sozinho, quando procura distração, quando procura validação, quando está triste, quando está ansioso, quando está entediado. E justamente nesses momentos, ele entrega aquilo que possui maior probabilidade de capturar mais alguns minutos da sua vida. Perceba, o algoritmo não sente emoções,
não possui opiniões. Não quer convencer você de uma ideia específica. Ele quer apenas uma coisa: que você permaneça mais um minuto. Depois, mais outro. Depois, mais alguns. Porque cada segundo vale dinheiro. Cada clique vale dinheiro. Cada olhar vale dinheiro. Você não paga pelo aplicativo. Você paga com atenção. E atenção é tempo. Tempo é vida. Talvez essa seja a transação mais cara da história da humanidade. Você entrega horas, dias, meses, anos, recebendo em troca pequenas explosões de estímulo. Existe algo ainda mais profundo. Quanto mais o algoritmo aprende, mais difícil se torna perceber que você está sendo conduzido, porque ele deixa de mostrar o mundo e começa a mostrar a versão do mundo que mantém você conectado. Sem perceber, você passa a acreditar que aquilo é a realidade, mas talvez nunca tenha sido. Talvez você esteja vivendo dentro de uma realidade cuidadosamente selecionada para prender a sua atenção. E quando isso acontece, o problema já não é mais o tempo perdido. O problema é que as suas decisões começam a nascer dentro de um ambiente que outra inteligência organizou para você. É exatamente aqui que a guerra muda. Ela deixa de ser uma disputa pela sua atenção e passa a ser uma disputa pela forma como você enxerga o mundo. Existe um momento que quase ninguém percebe. Ele acontece no exato instante em que você decide olhar o telefone só por alguns segundos. Você acredita que foi apenas uma pequena interrupção? Não foi. O cérebro acabou de abandonar uma das tarefas mais complexas que consegue executar: pensar profundamente. Imagine um engenheiro projetando uma ponte, um cirurgião realizando uma operação delicada, um escritor construindo um capítulo, um empresário tomando uma decisão que pode mudar o futuro da empresa. Todos eles precisam entrar em um estado raro, um estado onde o tempo parece desaparecer. As distrações somem. A mente conecta ideias que antes pareciam distantes. A psicologia chama isso de estado de fluxo. Talvez essa seja a condição mental mais valiosa que um ser humano pode alcançar, porque é dentro dela que nascem as grandes descobertas, as grandes empresas, as grandes obras, as grandes decisões. Mas existe um inimigo que destrói esse estado em segundos: a interrupção.
Basta uma vibração, uma notificação, um som, ou simplesmente o pensamento. Vou olhar rapidinho. O cérebro sai completamente da tarefa anterior. E quando tenta voltar, ele já não é o mesmo. A neurociência mostra que depois de uma interrupção, o cérebro pode levar mais de 20 minutos para recuperar o mesmo nível de concentração. Agora imagine que isso acontece 10 vezes durante um único dia, 20 vezes, 30 vezes. Talvez você nunca tenha perdido a inteligência. Talvez tenha perdido a continuidade. Porque inteligência sem continuidade produz pouco. Uma mente interrompida começa muitos caminhos, mas termina poucos. Ela lê sem compreender, escuta sem absorver, planeja sem executar, sonha sem construir. Pouco a pouco, o cérebro aprende uma regra perigosa. Sempre que o pensamento fica difícil, existe uma fuga a poucos centímetros da mão. A tela, sem perceber. O desconforto passa a ser evitado. E justamente dentro desse desconforto moram as maiores transformações. Porque pensar profundamente cansa. Criar cansa. Estudar cansa. Construir cansa. Mas é exatamente esse esforço que fortalece a arquitetura da mente. Existe uma diferença enorme entre uma mente que reage ao próximo estímulo e uma mente que consegue permanecer tempo suficiente dentro da mesma ideia até encontrar uma solução. Talvez o verdadeiro luxo da nossa geração não seja dinheiro, nem status, nem tempo livre. Talvez o maior luxo seja conseguir ficar completamente presente durante uma única hora sem entregar a própria atenção para o próximo brilho na tela. Porque enquanto o mundo inteiro disputa a sua atenção, existe uma pergunta que pode mudar o restante da sua vida. Se você não consegue decidir onde a sua atenção permanece, quem realmente está conduzindo as suas escolhas? Pare por 10 segundos. Existe uma pergunta que talvez você esteja evitando desde o começo deste documentário. Quanto da sua atenção ainda pertence a você? Até aqui, você viu como o algoritmo aprende, como a dopamina condiciona, como a recompensa variável captura. Mas tudo isso ainda não explica o maior prejuízo. Porque existe algo muito mais valioso do que o seu tempo. Existe a capacidade de construir um pensamento inteiro sem ser interrompido. E é exatamente aqui que a verdadeira guerra começa.
Durante séculos, os impérios disputaram terra, ouro, petróleo, rotas comerciais. Hoje, a guerra mudou. O recurso mais valioso não está escondido debaixo da terra. Está dentro da sua cabeça, a sua atenção. Porque toda empresa, toda plataforma, todo algoritmo descobriu uma verdade. Quem controla a atenção das pessoas controla as decisões das pessoas. Perceba, quando você entra em uma rede social, você acredita que escolhe o que vai assistir. Mas quase tudo já foi decidido antes mesmo de você tocar na tela. Cada vídeo, cada imagem, cada manchete, cada recomendação foi calculada para responder a uma única pergunta: o que fará essa pessoa ficar mais alguns segundos? Porque alguns segundos multiplicados por milhões de pessoas valem bilhões. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas existe um motivo pelo qual os aplicativos não terminam. Você nunca chega ao fim do conteúdo. A tela continua. Sempre. Mais um vídeo, mais uma notícia, mais um comentário, mais uma polêmica, mais uma promessa, mais um choque. Porque, se existisse um fim, você iria embora. Então, o fim precisou desaparecer. Pela primeira vez na história, o ser humano criou uma máquina capaz de competir com a própria realidade. E muitas vezes, ela vence. Observe, um restaurante, uma família inteira sentada à mesa. Quase ninguém conversa. Cada pessoa olha para uma tela diferente. Corpos presentes, mentes ausentes. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão distantes. Existe uma ironia quase cruel na era digital. Quanto mais informação consumimos, menos tempo temos para pensar. Quanto mais estímulos recebemos, menos significado encontramos. Porque conhecimento nunca foi quantidade. Conhecimento sempre foi profundidade. Mas profundidade não gera velocidade. E velocidade é exatamente o combustível da economia da atenção. Ela precisa que você continue sem parar, sem respirar, sem refletir. Porque no momento em que você para pensar, o algoritmo perde. Talvez a verdadeira rebeldia da nossa geração não seja falar mais alto, nem consumir mais, nem produzir mais conteúdo. Talvez a maior revolução seja recuperar a capacidade de permanecer em silêncio, pensando. Porque uma pessoa que consegue controlar a própria atenção se torna extremamente difícil de manipular.
Ela escolhe o que entra na própria mente. Ela escolhe o que merece o próprio tempo. Ela escolhe quais ideias terão espaço dentro da própria consciência. E exatamente por isso, ela volta a ser dona da própria vida. Porque existe uma verdade que nenhuma tecnologia consegue mudar. Aquilo que recebe a sua atenção acaba construindo quem você se torna. Existe uma pergunta que talvez seja a mais importante de todo este documentário. Se o algoritmo aprendeu a prender a sua atenção, é possível recuperá-la? A resposta é sim, mas existe um problema. A maioria das pessoas tenta vencer uma guerra biológica apenas com motivação. E motivação é uma emoção. Emoções passam. Sistemas permanecem. Talvez esse tenha sido o maior erro da nossa geração. Nós acreditamos que disciplina é uma questão de força de vontade. Não é. Disciplina é arquitetura. Imagine uma mesa. Em cima dela existe um celular. A tela acende. Mesmo sem notificação, mesmo sem som, mesmo sem necessidade, o cérebro olha e imediatamente uma parte da sua atenção já foi embora, antes mesmo de você tocar no aparelho. Perceba, você ainda não perdeu o foco, mas o foco já começou a perder você. É exatamente por isso que pessoas altamente produtivas não confiam na própria força de vontade. Elas confiam no ambiente. Elas afastam aquilo que compete pela atenção, porque compreenderam uma verdade que muda tudo. Quanto menos decisões você precisa tomar para permanecer concentrado, maior será a sua capacidade de continuar. O ambiente sempre vence a motivação. Talvez o verdadeiro segredo nunca tenha sido aprender a dizer não. Talvez o segredo seja construir uma vida onde esse não quase nunca precise ser dito. Existe outro detalhe que poucos percebem. O cérebro não suporta o vazio. No começo, quando você silencia as notificações, quando desliga as redes sociais, quando decide ficar sozinho durante alguns minutos, algo estranho acontece. O silêncio começa a incomodar. A mão procura o telefone. Os olhos querem uma tela. A mente procura qualquer estímulo. E muita gente acredita que isso significa fracasso. Na verdade, significa exatamente o contrário. Significa que o cérebro está sentindo a ausência daquilo
que o condicionou. Durante anos, é como retirar o açúcar de alguém que viveu a vida inteira consumindo doces. Nos primeiros dias, tudo parece errado. Depois, o organismo começa a lembrar como era viver sem depender da próxima recompensa. Com a atenção, acontece exatamente a mesma coisa. Ela também pode ser treinada. Ela também pode ser fortalecida. Cada minuto que você permanece totalmente presente é um treino. Cada conversa, sem olhar para o celular, é um treino. Cada página lida sem interrupções é um treino. Cada hora de trabalho profundo é um treino. Pouco a pouco, o cérebro volta a fazer aquilo que nasceu para fazer: pensar, criar, imaginar, resolver, construir. Talvez a verdadeira liberdade nunca tenha sido ter acesso a toda a informação do mundo. Talvez ela comece no instante em que você recupera o direito de escolher aquilo que merece a sua atenção. Porque quem aprende a proteger a própria atenção protege também o próprio futuro. E quando isso acontece, o algoritmo continua existindo. As notificações continuam chegando. O ruído continua crescendo. Mas pela primeira vez, depois de muito tempo, existe alguém novamente no comando. Você. Existe uma cena que se tornou extremamente rara. Uma pessoa sentada, sem celular, sem música, sem televisão, sem nenhuma tela, apenas pensando. Há poucas décadas, isso era comum. Hoje, parece desperdício de tempo. Talvez essa tenha sido a maior vitória da economia da atenção. Convencer você de que silêncio é perda, quando na verdade é exatamente o contrário. Todas as grandes ideias nasceram no silêncio. Nenhuma teoria científica foi descoberta rolando um feed infinito. Nenhum livro mudou a história entre uma notificação e outra. Nenhum império foi construído dentro de 15 segundos de distração. Existe algo que o algoritmo não consegue entregar: profundidade. Porque profundidade exige permanência. Ela exige que você permaneça tempo suficiente dentro da mesma pergunta, até encontrar uma resposta que ninguém encontrou. Mas isso tem um preço. Você precisa aprender novamente a conviver com o vazio, porque o vazio nunca foi o inimigo.
Ele sempre foi o laboratório onde a consciência se reorganiza. É exatamente no silêncio que o cérebro conecta informações, resolve problemas, constrói estratégias, encontra significado. Talvez, por isso, tanta gente tenha medo de ficar sozinha. Quando o ruído desaparece, você finalmente escuta a própria mente. E isso nem sempre é confortável, mas é necessário. Existe uma diferença entre distração e descanso. A distração consome energia. O descanso reconstrói energia. A distração fragmenta pensamentos. O descanso organiza pensamentos. A distração rouba a presença. O silêncio devolve presença. Talvez o verdadeiro luxo da próxima década não seja ter acesso à inteligência artificial, nem possuir a tecnologia mais avançada. Talvez o maior luxo seja conseguir passar uma hora inteira sem que ninguém consiga comprar a sua atenção. Porque nesse momento você deixa de ser consumidor e volta a ser criador. É exatamente aí que nasce toda grande obra, todo grande projeto, toda grande transformação. Não no excesso de estímulos, mas na coragem de permanecer onde quase ninguém consegue permanecer, no silêncio. E talvez o algoritmo nunca tenha tido medo da sua inteligência. Talvez ele sempre tenha tido medo da sua capacidade de pensar profundamente. Porque uma pessoa que pensa profundamente não reage a qualquer estímulo. Ela escolhe, ela observa, ela questiona, ela decide. E pessoas assim são extremamente difíceis de manipular, porque descobriram que proteger a própria atenção é proteger a própria liberdade. Talvez você ainda acredite que tudo isso seja apenas sobre celular. Não é. O telefone nunca foi o verdadeiro problema. Ele é apenas a porta de entrada. A guerra sempre aconteceu dentro da sua mente. Porque uma pessoa que não consegue controlar a própria atenção também terá dificuldade em controlar as próprias emoções, os próprios impulsos, os próprios hábitos, a própria vida. Perceba, toda grande conquista exige uma habilidade que o algoritmo tenta destruir. Permanência. Construir uma empresa exige permanência. Escrever um livro exige permanência. Aprender um idioma exige permanência. Criar riqueza exige permanência. Construir uma família exige permanência. Dominar uma profissão exige permanência.
Mas o cérebro, treinado pela recompensa imediata, começa a rejeitar tudo aquilo que demora. Ele quer resultados antes do esforço, reconhecimento antes da competência, dinheiro antes da construção. E justamente aí, milhões de pessoas abandonam os próprios sonhos. Não porque eram incapazes, mas porque foram condicionadas a esperar recompensas rápidas. Existe uma frase que talvez explique toda esta geração. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e nunca foi tão difícil permanecer tempo suficiente dentro dele. Talvez o maior prejuízo nunca tenha sido as horas perdidas na tela. Talvez tenha sido a quantidade de ideias extraordinárias que morreram antes mesmo de nascer. Livros que nunca foram escritos. Empresas que nunca foram abertas. Projetos que nunca saíram do papel. Conversas que nunca aconteceram. Porque toda vez que o desconforto aparecia, a distração estava esperando, silenciosamente, a poucos centímetros da sua mão. E existe algo que nenhum algoritmo jamais conseguirá fazer: sonhar no seu lugar, criar no seu lugar, construir no seu lugar. Isso ainda pertence ao ser humano, mas apenas aquele que consegue proteger o próprio foco. Talvez a verdadeira inteligência do futuro não pertença à pessoa que souber usar mais tecnologia. Talvez ela pertença à pessoa que souber quando desligá-la. Porque, no final, o algoritmo nunca quis destruir você. Ele apenas fez exatamente aquilo para o qual foi criado: capturar a sua atenção. A pergunta nunca foi o que ele faz. A pergunta sempre foi: por que você continua entregando aquilo que existe de mais valioso na sua vida? O seu tempo. Porque tempo nunca foi apenas tempo. Tempo é vida. E cada minuto que desaparece jamais volta. Talvez essa seja a última ilusão que precisava ser quebrada. Existe uma última reflexão que eu gostaria que permanecesse com você. Quando este documentário terminar, o mundo continuará exatamente igual. O telefone vai continuar vibrando. As notificações continuarão chegando. Os vídeos continuarão sendo recomendados. Os algoritmos continuarão aprendendo. Nada disso vai mudar. A única pergunta é outra:
Quem vai assumir o comando da sua mente? A partir de agora? Porque existe uma diferença enorme entre usar uma ferramenta e viver dentro dela. Talvez você nunca tenha perdido a sua inteligência, nunca tenha perdido o seu potencial, nunca tenha perdido a sua capacidade de construir uma vida extraordinária. Talvez você apenas tenha perdido o hábito de permanecer na mesma ideia, no mesmo projeto, na mesma conversa, na mesma decisão, até que ela se transformasse em realidade. Porque uma mente que muda de direção a cada minuto nunca chega longe o suficiente para descobrir do que realmente é capaz. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Os maiores estrategistas da história nunca possuíram mais tempo. Eles possuíam menos distrações, enquanto a maioria corria atrás do próximo estímulo. Eles permaneciam onde quase ninguém consegue permanecer: no pensamento profundo, na observação, na construção silenciosa. É exatamente por isso que impérios não nascem do barulho, nascem da concentração. Porque toda grande obra, primeiro, foi construída na mente de alguém que conseguiu proteger a própria atenção. Talvez o verdadeiro poder nunca tenha sido influenciar milhões de pessoas. Talvez o verdadeiro poder sempre tenha sido impedir que milhões de estímulos influenciassem você. Porque quem governa a própria atenção também governa as próprias escolhas. E quem governa as próprias escolhas começa a escrever o próprio destino. Da próxima vez que a tela acender, faça apenas uma pergunta: fui eu quem escolheu estar aqui? Ou alguém escolheu por mim? Talvez essa única pergunta recupere mais tempo do que qualquer técnica de produtividade. Porque, no final, a guerra nunca foi contra a tecnologia, nunca foi contra os aplicativos, nunca foi contra o algoritmo. A guerra sempre foi pela única coisa que nenhuma empresa pode fabricar: a sua consciência. Se este documentário mudou a forma como você enxerga a própria mente, deixe o seu like. Assim, o YouTube entende que este conteúdo pode alcançar outras pessoas que também precisam recuperar o controle da própria atenção. Agora, eu quero fazer uma única pergunta: qual foi o momento em que você percebeu que o celular já não obedecia? Você
Mas você começava a obedecer. O celular? Escreva aqui nos comentários. Eu leio cada relato. Porque, às vezes, a experiência de uma única pessoa desperta a consciência de milhares. Se você quer compreender cada vez mais como a psicologia, a neurociência e o comportamento humano moldam as nossas decisões, inscreva-se no Psicopata Funcional. Toda semana, um novo documentário, uma nova descoberta, uma nova pergunta capaz de mudar a maneira como você enxerga a própria mente. Continue treinando. Provérbios do Psicopata Funcional 4:1. A atenção é a porta de entrada da consciência. Quem permite que qualquer estímulo a governe entrega silenciosamente o próprio destino. O homem verdadeiramente livre não controla o mundo. Controla aquilo que merece permanecer dentro da própria mente. Copyright @psicopata_funcional. Todos os direitos reservados. O último teste. Lembra do que eu disse antes de começar? Que este documentário não era apenas uma explicação. Era também uma oportunidade de observar a própria mente. A pergunta nunca foi quanto você aprendeu. A pergunta sempre foi quanto da sua atenção você conseguiu manter até aqui. Porque conhecimento sem atenção nunca se transforma em mudança. O algoritmo vai continuar existindo. As notificações também. As distrações também. A única variável que ainda pode mudar é você. A partir de hoje, sempre que uma tela disputar a sua atenção, faça apenas uma pergunta. Fui eu quem escolheu? Ou alguém escolheu por mim? Talvez essa pergunta valha mais do que qualquer tecnologia criada até hoje. Porque, no instante em que você recupera a própria atenção, você recupera a própria liberdade.